Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Reis, Saul finalmente enfrentará Malquias e Naás, e o novo rei de Israel conseguirá destruir os seus inimigos. Ele fará isso com a ajuda de Deus, que até mesmo enviará anjos para lhe ajudarem a derrotar os inimigos. Tudo ocorrerá quando de repente os filisteus mais uma vez forem atacar os israelitas. No segundo ano de seu reinado, Saul terá muitos problemas para enfrentar. Além de sua mudança total de caráter, como acontece com outros reis, o homem ainda terá que enfrentar uma dura batalha. Isso porque ele irá separar para o novo exército de Israel 3.000 homens e ficará com 2.000 para si, além de colocar o seu próprio filho Jonatas como general de outros 1.000. Acontece que Saul terá grandes problemas, pois os filisteus serão muito superiores a eles militarmente falando. Mas acontece que neste meio tempo, enquanto Saul tenta preparar os seus exércitos, o homem ficará sabendo de uma grande bomba. Isso porque, com a ajuda de um de seus espiões, Saul descobrirá que os filisteus pretendem atacar os israelitas. Em conversa com os seus generais e os seus filhos, Saul se mostrará totalmente perturbado com a situação. Muito nervoso, o homem então encarará o seu filho Jonathan e dirá para ele que o colocará na linha de batalha. Quem não gostará nem um pouco desta decisão será a sua esposa Aionã, que ficará totalmente furiosa com Saul quando descobrir este fato. Aionã, depois de descobrir que seu filho Jonathan irá para a guerra, perguntará a Saul como ele teve coragem de colocar o garoto na linha de frente. A mulher achará a conduta de seu marido totalmente reprovável. Para mostrar que seu caráter realmente mudou, Saul não aparentará nada ser aquele homem amoroso. Pelo contrário, ele colocará sua esposa contra a parede e perguntará para ela até mesmo quem manda ali. Aionã, é claro, ficará de boca aberta com a resposta de seu marido e encherá os seus olhos de lágrimas. Saul então repreenderá o comportamento de sua esposa e dirá que sim, o seu filho ficará realmente na linha de frente de uma batalha. Aionã então tentará fazer de tudo para Saul mudar de ideia, mas o homem já estará decidido. E assim, depois de separar o seu novo exército, ele ficará apenas com 3.000 homens. Saul então tentará colocar os seus homens em lugares estratégicos e até mesmo enviará Jonathan e os seus homens para Gibeá de Benjamim, onde estavam as residências de Saul. Acontece que no meio do caminho, Jonathan sofrerá um grande ataque e uma coisa terrível acontecerá. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Reis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também em inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, ative o sininho para não perder absolutamente nada e compartilhe o vídeo com algum amigo seu que esteja assistindo a novela. A propósito, me conta aqui embaixo nos comentários qual punição você gostaria que Malquias e Naás recebessem por todas as suas maldades. Estão ansiosos para ver Saul os derrotando? Além disso, de 0 a 10, qual nota você daria para a novela Reis? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza?
Vou ler os comentários e palpites que vocês deixarem. Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Depois de enviar Jonathan, então, Saul acabará tendo que ver o seu filho sofrer um terrível ataque. Jonathan ficará nas mãos dos filisteus, afinal, o rapaz ficará totalmente cercado. Um mensageiro, então, tratará imediatamente de levar a notícia até Saul, para que o homem possa dar algum suporte para seu herdeiro. Acontece que ao descobrir tudo o que está vendo com o seu filho, Aionã ficará ainda mais furiosa com o comportamento de Saul e dirá até mesmo ao homem que avisou a ele que isso poderia acontecer e que seu filho perecer na guerra, ela jamais perdoará o seu marido. Saul então mais uma vez repreenderá sua esposa e Aionã jogará na cara de seu marido que ele mudou totalmente a sua conduta. Neste meio tempo, Jonatas estará passando apertado, afinal os filisteus o cercaram e farão de tudo para acabar com a vida do rapaz. Ele até mesmo será apunhalado pelo inimigo e terá que passar por uma cirurgia de emergência. Mas no final das contas, depois de muita batalha e muita luta, Jonathan conseguirá derrotar a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. Mas acontece que neste meio tempo, Saul ainda fará uma coisa terrível. Isso porque mostrará mais uma vez que seu caráter foi desviado. Pois apesar de seu filho ter conseguido derrotar os filisteus, ele tomará as glórias para si, avisando a toda Israel que foi ele quem derrotou os inimigos e não o seu herdeiro. Aionã então mais uma vez ficará furiosa e dirá para seu marido que está a ponto de se separar dele. O rei de Israel, é claro, ficará furioso também e até mesmo dirá para a mulher que se ela fizer isso, acabará com a vida dela. Mas enquanto Saul toma as glórias para si, Malquias ficará sabendo da destruição de sua guarnição e não irá querer ficar por baixo. O homem então reunirá todo o seu exército e cerca de 100.000 homens serão colocados à prova. Acontece então que Malquias ainda tramará junto com Naás para que possa derrotar Saul e restabelecer o seu controle sobre aquela região. Assim, logo um grande conflito se iniciará e Saul ficará totalmente preocupado ao ver o tamanho do exército. O povo de Israel, então, correrá para se esconder e alguns até mesmo fugirão descendo até o rio Jordão e atravessando para o outro lado. As pessoas estarão desesperadas e assim como Saul, esquecerão-se que o Senhor era quem ganhava suas vitórias e não a força de um exército. Saul, então, tendo se esquecido das palavras de Deus e tendo se transformado em um homem pecaminoso, acabará então ficando preocupado e revoltado com a sua situação. O homem, então, diante disso, fará uma nova reunião com o seu conselho, mas ao ver que Samuel não está presente, ficará apavorado, pois não saberá o que fazer sem as ordens de Deus. Saul, então, imediatamente ordenará que um de seus servos, então, falem com Samuel. Samuel, ao receber as mensagens de Saul, ficará preocupado e também, ao ver a conduta do novo rei, ficará com medo de que ele faça algo imprudente. O profeta, sim, pedirá para que Saul não faça nada sem primeiro ouvir suas instruções. E assim lhe dará um prazo de 7 dias para que ele vá até a sua cidade.
Samuel, no entanto, não conseguirá aparecer e Saul perderá a paciência. Mais uma vez o rei de Israel desobedecerá a Deus. Isso porque ele se mostrará totalmente impaciente e não irá esperar pelas ordens do profeta. Assim, Saul irá mais uma vez contra o Senhor e ele mesmo oferecerá o próprio holocausto. Acontece que, apesar de pensar que estava fazendo uma coisa boa, ele estava agindo de maneira errada e desobediente. Enquanto Saul faz tudo errado, Malquias, ou melhor, Lucier e Naás, se aproximam cada vez mais de Israel, fechando o cerco um pouco mais. Saul então se mostrará ainda mais desesperado com toda a situação e se esquecerá ainda mais do Senhor. O rei esquecerá que Deus muitas vezes usa da demora para testar a nossa obediência e paciência, e com isso meterá os pés pelas mãos. Acontece que logo após oferecer ele mesmo o holocausto, quem aparecerá será Samuel, que repreenderá Saul por sua desobediência. Samuel, ao descobrir absolutamente tudo o que Saul anda fazendo, ficará furioso. O profeta então não terá papas na língua e colocará o rei contra a parede. Samuel então dirá para Saul que ele não deveria ir contra as ordens de Deus. Saul, por sua vez, tentará rebater os comentários, dizendo que Deus nunca mais falou com ele e que o abandonou diante de um grande exército como o dos filisteus. Samuel então explicará para Saul que ele estava sendo testado pelo Senhor e tendo sua obediência e paciência testadas, mas que ele não passou em nada, afinal, ele fez tudo ao contrário do que o Senhor sempre pediu para ele. Apenas neste momento que Saul finalmente cairá em si e notará que se transformou não somente o seu caráter, como também a sua fé em Deus e o seu comportamento perante ao divino. O homem então cairá aos prantos diante do profeta. Ele até mesmo se ajoelhará aos pés de Samuel e lhe implorará pelo perdão. Acontece que o profeta será duro com Saul e não aceitará as desculpas do rei, e dirá que ele não aceitará por Saul não ter guardado os mandamentos do Senhor em seu coração, fazendo assim com que todo tipo de pecado e malignidade caísse sobre Israel. Desde o início, Saul tinha sido avisado que se fosse obediente a Deus, ele seria abençoado, mas se fosse desobediente, ele sofreria um castigo. Neste tempo, Deus já tem outro homem para tomar o seu lugar, mas mesmo assim, ele não abandonará Saul e muito menos o seu povo. Assim, Saul, ainda muito desesperado, ele e seu filho verificarão todos os homens que possuem para lutar contra os filisteus. Ainda desesperado, o homem acabará ficando cada vez pior, pois ao subirem até a cidade de Gibeá, eles ficarão ali. Não só irão poucos soldados, mas os homens de Israel também estarão praticamente desarmados, porque os filisteus não permitiram que houvesse ferreiro em Israel, para evitar que fizessem armas de ferro. Apenas Saul e Jonathan terão espadas e uma lança, contra o imenso exército fortemente armado dos filisteus. Os israelitas, então, estarão em grande inferioridade. Mas acontece que agora ocorrerá um grande milagre, e o Senhor colocará Lucier e Naás para correr. Os maldosos que estarão rindo à toa ao verem o tamanho do exército de Israel e sua inferioridade,
já estarão comemorando a vitória. Mas o que eles não imaginam é que Deus estará mesmo assim com Saul, mesmo diante de todos os seus pecados, e farão com que eles sejam derrotados de uma forma muito terrível. Isso porque Deus criará uma confusão na cabeça dos filisteus, fazendo com que os inimigos distorçam as suas visões. Os homens então começarão a se atracar entre si e Saul ficará totalmente surpreso. Lucier e Naas ficarão de boca aberta com o que está acontecendo. Eles tentarão a todo custo fazer com que os seus soldados parem de se atacar, mas de nada adiantará. Para piorar a situação dos dois, a coisa ficará tão feia, mas tão feia, que eles mesmos se atacarão, e Naas eliminará Lucier, e Lucier Naas. Isso porque, graças à confusão gerada pelo Senhor, os aliados realmente se verão como inimigos. E assim, eles acabarão se atacando. Lucier apunhalará Naas com sua espada, e Naas apunhalará Lucier com sua lança. Saul, por sua vez, observará a confusão dos inimigos ao longe. Um anjo então aparecerá ao homem e pedirá para que Saul avance com os seus guerreiros para cima dos filisteus. Neste momento, o homem que estava paralisado de medo ganhará coragem diante da figura divina enviada pelo Senhor e assim atacará os inimigos. Com a graça de Deus, Saul então conseguirá derrotar os inimigos filisteus de uma vez por todas. Mas é válido lembrar que, graças aos pecados do rei Saul, o homem será destronado pelo Senhor, e assim o novo rei de Israel será Davi. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Reis? O que acharam do fato do comportamento de Saul ter mudado? Gostaram que Lucier e Naas foram derrotados pelo Senhor? Além disso, qual punição você acha que Saul merece por seu comportamento pecaminoso? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês.